Olá pessoal, tudo bem, meus amores? Todos em casa, com saúde, tá bom? E vamos continuar então a nossa aula de história. A gente vai falar hoje um pouco sobre os imigrantes, né? A grande contribuição deles também para a nossa formação como povo brasileiro, nossa cultura, nossos costumes, né? Eles tiveram grande influência assim também, tá bom? O assunto está na página 112. 112, certo? Do livro de vocês de história. Lembra que eu pedi para vocês acompanharem, pegarem o material, estarem preparados, tá? E de preferência, pessoal, ir grifando as partes que eu vou falando para vocês, né? Tá bom? Porque é para vocês ficarem com resuminho na hora que for estudar também. Fica mais interessante, mais fácil para vocês, tá? Uma dica, certo? Então vamos começar a nossa aula. Os imigrantes, né? Eles começaram a vir já em grande quantidade, quando tiveram a grande oportunidade, né? Em 1530, quando começou estabelecer a ocupação aqui no nosso território, né, através das grandes navegações, né, vieram para cá, né, os portugueses, claro, né, que foi feito essa viagem, né? Lembra que Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. Mas a ocupação do território do Brasil, de fato, a colonização, ela começou somente em 1530, ou seja, 30 anos depois, tá? Certo? E aí, por isso dizemos que a formação da nossa população, ela estabeleceu-se a partir dessa miscigenação, dessa mistura. Sobretudo, claro, de portugueses, africanos e indígenas, tá bom? A migração portuguesa e africana foi bastante longa por muito tempo aqui no Brasil, se deu durante muito tempo, né? Mesmo período que Portugal ela proibia a vida de imigrantes, como foi no período colonial, né? Tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses, espanhóis se aportassem pelas terras brasileiras. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou um pouco sobre as expedições, que tem uma expedição que ela foi chamada Guarda-Costas, que ela foi enviada para proteger todo o litoral, né, do Brasil, por decorrência disso, de estar vindo outras nações, né, vindo para cá na época para também negociar com os índios a questão do pau-brasil. Essa expedição não deu certo, porque o litoral é muito grande, não tinha como, né? Portugal ainda não tinha gente suficiente para proteger todo o litoral. E aí, nessa época também começou a chegar justamente esses povos também, tá? Na verdade, esse processo de imigração no Brasil, ele está caracterizado por 3 períodos da escravidão, que se refere à questão da influência do negro, tá bom? O auge, o declínio e a extensão, né? Vamos começar aqui. O auge, né? O auge da escravidão. Claro que foi quando eles, né, vieram para cá, os navios, né, negreiros começaram a chegar, trazidos aqui para Portugal para serem escravizados, né? E aí, esse auge, ele durou até 1850, olha só quanto tempo, tá bom? Mesmo quando proibiu-se o tráfico, ainda continuou vindo de forma ilegal para cá escravos, né? Depois desse período, teve o declínio da escravidão, ou seja, a queda, tivemos um auge e depois uma queda, né? Quando isso aconteceu? Aconteceu no período entre a proibição do tráfico, que aconteceu entre 1850, e a extinção da escravidão em 1888, tá? Durante esse que eles chamam de declínio, aconteceu algumas coisas importantes, como, por exemplo, a elaboração de algumas leis que ajudaram, né, na época, a esse declínio da escravidão, essa queda. Essas leis foram a lei do ventre livre, lembra aquele escravo que nascia, a partir daquela data ele não podia ser considerado escravo, ele era livre, né? Mas a gente sabe que teve um problema aí, qual era o filho que ia deixar a mãe, ainda mais pequeno, então eles acabaram ficando lá nas fazendas, né? Lei dos sexagenários, a gente sabe que teve um outro problema nessa lei, que a vida dos escravos era muito curta em decorrência
dos abusos que eles sofriam, né, do trabalho pesado também, né? E por fim, de fato, a Lei Áurea foi que deu fim à escravidão, né? E aí eles têm um período que eles chamam também, que é a extinção da escravidão, ou seja, o fim, né? O fim da escravidão. Vai desde a abolição, aquela em 3 de maio de 1888, tá? Até meados do século XX, olha só, tá? Olha só como durou, né? Quando o trabalho livre e assalariado passou a ser mão de obra mais procurado pelos donos de café, plantações de café, os cafeicultores, né, se estabeleceu, eles começaram a ver que não tinham como mais escravo, então eles precisavam de uma outra mão de obra para substituir a mão de obra escrava. Aí, né, ficaram caracterizados 2 tipos de imigração para cá, né, foi de fato quando os imigrantes começaram realmente a chegar aqui. A dispersa, na região sudeste do Brasil, que aconteceu, e a gente vai ver um pouco, a gente vai falar um pouco agora sobre a dispersa, já tá falando, disperso, né? Aquele que não é junto, aquela coisa meio aleatória, meio por ali, tá? Disperso, não está totalmente junto, simplificando para vocês. É quando vocês estão na aula, mas não estão, tá só o corpo, e aquele aluno ele tá lá pensando em outra coisa. Ele não tá junto ali, conectado com o grupo, ele tá fora, né? Tá disperso, digamos assim, tá bom? A imigração, ela aconteceu onde? Essa imigração dispersa, né? Ela é característica da região sudeste, né? Embora tenha acontecido muito fortemente no estado de São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café que já tinham lá, né? Essas fazendas, elas eram distantes umas das outras, né? Separadas umas das outras. Isso fez com que os imigrantes se espalhassem também. Por isso o nome de dispersa. Tinha um grupo ali, outro grupo ali, outro grupo ali. Eles não ficavam ali juntos, né? Perto um do outro, tá bom? E aí nós temos o outro tipo de imigração que aconteceu, que é a concentradora, tá? A concentradora, já falando, né? Ela aconteceu na região sul, diferente da região sudoeste, que a migração ela foi dispersa. Na região sul, eles se estabeleceram em colônias, por isso não havia muito contato com o povo brasileiro, tá bom? E aí, esse tipo de migração cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras que eram produzidos, tá? A migração dessa região, ela foi estimulada pelo governo brasileiro na época, que estava à procura de pessoas para povoar principalmente essa região, né, a região sul. Houve campanhas, nessas campanhas, pessoal, o governo, ele prometeu trabalho, distribuição de lotes e oportunidade de enriquecimento, né, por meio do cultivo dessas lavouras. O que aconteceu nessa época? Que trouxe esses estrangeiros, né, esses imigrantes para cá. Por quê? Nesse continente, né, eles estavam passando por 2 grandes guerras mundiais, né, que dificultavam a vida, com certeza, das pessoas. Eles estavam querendo fugir de lá, né, eles estavam querendo encontrar principalmente a paz e a prosperidade. O governo português, a gente vai dar terra para vocês cultivarem, vocês vão enriquecer. Aí eles não pensavam 2 vezes, chegavam aqui os navios lotados de imigrantes, né? Quando aconteceu uma crise também no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil. Eles se estabeleceram em uma colônia em São Paulo, né? Isso aí já dura mais de 100 anos, tá bom? Podemos dizer que as principais nacionalidades imigrantes, né, que vieram para cá foram, né, claro, os portugueses, os africanos, né, a italiana, espanhóis, alemão, japonês, holandesa e francesa, tá? Muitas contribuições desses povos para a nossa construção da nossa cultura também, através da questão da arquitetura, que é a urbanização, né? Técnicas importantes nas atividades econômicas, tá? Especialmente na agricultura e na indústria.
a influência nas artes, na literatura, na educação, né? Tudo isso eles trouxeram para cá suas raízes, se adaptaram da melhor maneira possível e isso ficou de herança para nós brasileiros. Está aí a nossa construção, nossa identidade, né? Nós somos, na verdade, uma miscigenação, uma mistura de povos, né? Que deu origem ao que nós somos hoje, né? Algumas permanecem ainda fechadas, algumas culturas, mesmo no Brasil, eles conseguem permanecer o que é deles lá dos outros países, outras eles conseguiram misturar e fazer, né, uma bela cultura, tá bom? Então é isso, pessoal. A imigração, ela realmente foi muito importante para o crescimento do Brasil. Teve seu auge, boom, com essas propagandas do governo, prometendo, né, mundos e fundos, terras, enriquecimento, né? Vieram para cá muitas nacionalidades que fizeram raízes aqui, que são, né, estão aqui até hoje, né? Descendentes vão ficando aqui, vão ficando por aqui, estão aqui até hoje contribuindo, né? E são, com certeza, brasileiros, tá bom? Então é isso, vocês vão responder a página 115 e 116, tá? 115, 116, tá? Do livro de vocês, tá bom? Então é isso, a nossa aula de história hoje. E fiquem focados na hora de responder, tenham atenção. Eu sempre peço para vocês reler o texto, né? Para que vocês possam pegar um pouco mais do assunto, tá bom? Não esqueça dessa dica que eu dou sempre para vocês. Pessoal, lê o texto, leiam. É muito importante vocês terem esse hábito de ler, que isso torna mais fácil o aprendizado de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um cheiro, até a aula de geografia, que é daqui a pouco, tá?